Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui no nosso curso de Princípios Constitucionais. Lembrando que essa é a terceira ou quarta aula, salvo engano, a quarta aula. Então eu vou tentar aqui passar para vocês toda a parte das imagens, né, filmando aqui a tela do computador. Infelizmente, é até uma adaptação que eu tenho que fazer para que vocês possam visualizar o conteúdo do material, porque o Instagram não permite que eu faça, pelo menos eu não conheço, né, nenhuma tecnologia, né, que permite aí dentro do Instagram que eu faça a transposição das imagens que são apresentadas aí na aula, tudo bem? Então isso aqui é uma cortesia para ajudar vocês. E aí estou com meu amigo Kleber e nós vamos dar sequência aqui no estudo do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Então, lembrando que eu estou trabalhando com princípios constitucionais, e aí eu já dei 3 ou 4 aulas, e agora eu vou dar continuidade, né, no bloco, trabalhando com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Um abração pessoal de Divinópolis. Então vamos lá, Kleber, beleza? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de princípios constitucionais. No bloco passado ficou um pouco corrida aí a parte do princípio da proporcionalidade, razoabilidade, e aí eu resolvi voltar e revisar esse princípio que é muito importante e depois dar continuidade ao estudo dos princípios constitucionais nas visões de diversos doutrinadores. Por exemplo, Luiz Roberto Barroso, né, o Canutilho, que mais? José Afonso da Silva, que mais? Jorge Miranda, enfim. A ideia é sempre também trabalhar com teoria e exercício. Então, explica um pouquinho e joga exercício, explica um pouquinho e joga exercício, tá bom? Perfeito? Então, vamos lá. Na tela, por gentileza, princípio da proporcionalidade, ok? Então, princípio da proporcionalidade. No princípio da proporcionalidade, nós temos uma visão, que é a chamada visão tradicional, perfeito? Então, deixa eu só ajeitar aqui para vocês. Eu tenho uma visão que é a chamada visão tradicional e também tenho a visão que é da nova vertente, perfeito? Então, tá. Nessa visão tradicional, o princípio da proporcionalidade, ele é conceituado como um princípio de proibição de excesso, ou seja, esse princípio da proporcionalidade ele visa limitar o abuso do poder estatal. Então vamos colocar aqui, ó, a proibição do excesso. Temos aí também na nova vertente do princípio da proporcionalidade, que isso também tem sido cobrado em concurso público, que é a proibição para o Estado, né, estabelecer ali uma proteção deficiente ou insuficiente, ou seja, o Estado não pode estabelecer uma proteção deficiente, a proteção tem que ser eficiente. O Estado não pode estabelecer uma proteção que seja insuficiente, pelo contrário, ela tem que ser o quê? Suficiente. Então, você tem, na vertente do princípio da proporcionalidade, a proibição da proteção deficiente, ou seja, insuficiente, ok? Tá. Numa visão da doutrina alemã, o princípio da proporcionalidade ele é conceituado como um princípio do Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado de legalidade, ok? Então, quando você tem, professor, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. Qual é a diferença de Estado democrático de direito para Estado de direito? Os dois estados são estados de legalidade, ou seja, foram criadas disposições normativas para limitar o abuso do poder estatal. Se você for recordar a primeira geração, primeira dimensão dos direitos fundamentais, você tem a liberdade negativa, clássica ou formal. E essa liberdade negativa, clássica ou formal, ela visa estabelecer um limite ao abuso do poder estatal. Então, quando nós tivemos ali a Constituição, ou melhor dizendo, a Magna Carta da Inglaterra, a Paz de Westfália, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, que foram documentos aí, né, caracterizadores dessa primeira geração ou primeira dimensão, que estabelece direitos individuais, direitos civis, direitos políticos, ou seja, são liberdades públicas, são direitos de defesa. Essa primeira geração ou primeira dimensão é uma geração que caracteriza aqui o Estado de Direito. Quando o rei João Sem Terra, ele criou a Carta Magna da Inglaterra, teve participação popular? Não.
mas não deixou de ser um Estado de Direito. Por quê? A Carta Magna da Inglaterra é um dos marcos iniciais do limite do abuso do poder estatal. Então eu tenho o nascimento do Estado de Direito. A nossa Constituição Federal, ela foi criada com a participação popular? Sim. Então, a nossa Constituição, ela pertence ao Estado Democrático de Direito. Até porque a criação de leis, a criação de normas, no seu sentido mais amplo possível, tem a participação da população, seja uma participação direta ou uma participação indireta. Afinal de contas, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o poder que emana do povo pode ser exercido diretamente? Pode. Dá um exemplo, professor? Do plebiscito, referendo, iniciativa popular. O poder que emana do povo pode ser exercido indiretamente numa democracia representativa? Sim. Porque você vai eleger um candidato que tem ideias compatíveis com a sua, isso em regra, e tendo essas ideias compatíveis e sendo eleito, ele vai exercer indiretamente a sua vontade. Tudo bem? Então, na doutrina alemã, o princípio da proporcionalidade é o princípio do Estado de Direito. Tudo bem? Perfeito? Agora, na doutrina norte-americana, pode jogar na tela por gentileza? Nessa doutrina norte-americana, nós temos que o princípio da proporcionalidade, ele é o princípio do sistema dos direitos fundamentais. Então tá aí, ó. Esse princípio é chamado de razoabilidade, tá lá. Também chamado de razoabilidade. Ok? Tudo certo? O princípio da proporcionalidade é um princípio que é utilizado para interpretar normas e também para solucionar conflitos. Quando o princípio da proporcionalidade é utilizado para interpretar normas, ele é chamado de princípio da razoabilidade. Ok? Então tá aí, ó. Quando é uma técnica de solução de conflitos, o princípio da proporcionalidade é chamado de princípio da ponderação dos interesses. Então vou colocar aqui para vocês, ó. Ponderação dos interesses. Mas enfim, seja no princípio de interpretação de normas, seja na solução de conflitos, todos esses têm aí todas essas características que estão concatenadas na proporcionalidade, visa proibir o excesso, visa garantir o bom senso, a prudência, a moderação na atuação do Estado. Então você tem, emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excessos, direito justo e valores afins. Ok? Ok. O princípio da proporcionalidade, na visão do Supremo Tribunal Federal, ele decorre do princípio do devido processo legal substancial. Ok? Então, vou colocar aqui para vocês e vou me aprofundar um pouquinho no tema. Vamos lá. Só para você entender aqui esse tema, o princípio da proporcionalidade, o princípio do devido processo legal estabelece o seguinte: ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. É isso que estabelece o artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição Federal. Ok. Mas esse princípio da proporcionalidade, sendo analisado aqui no aspecto formal, esse princípio, do devido processo legal, sendo analisado no aspecto formal, significa que as regras processuais devem ser seguidas para que uma pessoa perca a liberdade ou perca os seus bens. Perfeito. Então, essa é a análise formal. Mas na análise material, o princípio do devido processo legal, que garante, ou melhor dizendo, que determina a privação da liberdade ou dos bens de uma pessoa, ele tem que ser aplicado de uma forma razoável, de uma forma proporcional. E aí entra o chamado princípio do devido processo legal substancial. Ou seja, a análise ela é material, a análise é do bom senso. É a partir dele que decorre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo do direito penal, por exemplo. Eu tenho aqui que lá no artigo 29 do Código Penal diz o seguinte: todos aqueles que participarem da ação delituosa responderão pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Então você tem aí uma questão que envolve
a teoria monista, perfeito? Ok. Claro que isso é uma regra do penal, não quero discutir muito penal, é só um exemplo porque fica mais palpável. Vamos imaginar uma situação hipotética. Eu quero assaltar aqui o curso, perfeito? E aí, quando eu quero assaltar o curso, eu convido o Kleber para assaltar o curso comigo. O Kleber é um excelente motorista e eu digo para ele, Kleber, você vai ficar só do lado de fora, no carro, e você será o piloto de fuga. E eu vou entrar e vou subtrair, mediante violência e grave ameaça, os bens das pessoas. Perfeito. E é isso que eu faço. E aí, quando eu entro no carro, o Kleber, ele emprega ali a fuga dele. O que acontece? Ali na esquina, ali, 4 quilômetros depois, fomos presos. Perfeito. Vamos resolver processo, contraditória pela defesa, etc. Na hora de definir a pena, eu vou responder pelo crime de roubo, perfeito, como autor do crime, e o Kleber, sem muita discussão doutrinária, vai responder como partícipe do crime, perfeito? A pena do Kleber, o juiz aplicou de forma mais rigorosa ao comparar com a minha pena. Então, nessa situação, lembrando que nós somos réus primários, tudo certinho, bons antecedentes, os dois. E aí ele aplicou a pena do partícipe mais grave do que a do autor, ao ser comparado com o autor. Bom, será que esse magistrado, ele agiu com proporcionalidade e razoabilidade? Não. Então ele feriu o princípio do devido processo legal substantivo. Então eu quero mostrar para você que a raiz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que é um princípio constitucional não positivado, ou seja, não expresso na Constituição Federal, é dentro do devido processo legal substancial. E o princípio do devido processo legal está no artigo 5º, inciso 54. A ficção jurídica devido processo legal substancial é uma questão doutrinária. Tudo bem? Vamos para a tela então, por gentileza. Eu tenho aqui o seguinte, olha só. Ao analisar o princípio da proporcionalidade na visão do Supremo Tribunal Federal, você tem lá o artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E aí você tem o devido processo legal formal, conforme eu comentei com vocês, que na verdade visa ali ou exige, né, o cumprimento de um rito que é pré-definido, pré-determinado. Tudo bem? Perfeito. E aí você tem o devido processo legal, que é material ou substantivo, que é aquele que, além de respeitar o rito, a decisão final deve ser justa, deve ser proporcional. Esse princípio do devido processo legal material substantivo, ele acaba sendo a base, né, de todos os princípios que estão adiante. Vamos lá, depois vai isso aqui. Ó. Esse princípio é uma norma constitucional de aplicabilidade imediata, e o princípio da proporcionalidade nasce, então, do devido processo legal, com 3 subprincípios. Quais são os subprincípios? O princípio da proporcionalidade: a necessidade, a adequação, a medida certa ou a proporcionalidade em sentido estrito. O que é necessidade? Significa que a medida a ser aplicada ela tem que ser indispensável, tem que ser necessária, não cabe outra. Então você tem lá medida restritiva indispensável à conservação do próprio ou de outro direito fundamental. Então quer dizer que a necessidade, dentro da proporcionalidade, significa que não pode ser substituída aquela situação por outra igualmente eficaz. Não existe. Tudo bem? Então tá lá. Ó. Não pode ser substituída por outra igualmente eficaz. Ok? Perfeito. Quando você tem a adequação, o que significa adequação? Os meios adotados têm que ser justificados pelos fins que estão prestes a serem alcançados. Então, o meio a ser adotado, está lá. Os meios a ser adotados justificam os fins a que devem ser alcançados. E tem a medida certa ou proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, a gravidade da medida tem que ser proporcional ao objetivo alcançado. Ou seja, busca-se o equilíbrio. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. De princípio da razoabilidade e proporcionalidade, com esses 3 subprincípios. Eu já fui aprovado em 3 concursos da área policial. E todos os 3 concursos eu tive que correr 2.400 metros em 12 minutos. Então, a área policial, corrida 2.400 em 12 minutos, na verdade não foi só esse teste, né? Teve natação, teve um salto, né? Teve a barra, enfim. Mas vamos pegar aqui a parte da corrida.
Então eu tive que correr 2.400 metros em 12 minutos. Isso porque eu estou pleiteando um cargo, estava pleiteando um cargo na área policial. O Supremo Tribunal Federal, ele interpreta que essas fases dos concursos na área policial são denominadas cláusulas de barreira, justamente para que no final de todas as etapas tenha-se um candidato que tenha um perfil bem próximo do cargo público a ser exercido. Então, isso é comum, isso é permitido pelo Supremo Tribunal Federal e também está previsto em lei. Depende da lei do cargo, né? Geralmente as leis dos cargos policiais têm essas questões do teste físico. Então vamos lá. Haveria outra possibilidade de eu ingressar num cargo da carreira policial sem fazer um teste físico? Não. Então a situação ela é o quê? Necessária. Perfeito? O teste de 2.400, correndo 2.400 metros em 12 minutos, é um teste adequado ao objetivo a ser alcançado? É um teste adequado, a corrida é adequada, a barra é adequada, o abdominal é adequado, a natação é adequada, enfim. Então, você tem adequação. Proporcionalidade em sentido estrito. Em algum momento a banca estipulou que eu teria que correr 40 quilômetros em 2 horas? Não, porque isso não tem nada a ver com o perfil policial. Então, 2.400 metros em 12 minutos está bem adequado ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, é uma medida certa. Então, nesse caso, eu tenho a necessidade, a adequação, a proporcionalidade em sentido estrito, também chamada de medida certa. Tudo bem? Deu para entender? Perfeito. Então, conforme prometido, eu sempre explico e depois eu jogo questão de prova. Vamos fazer uma questão de prova? Vamos lá, então. Então, na tela, eu tenho aqui questão de prova. Vamos lá. Questãozinha de prova. Questão da banca Fundação Carlos Chagas, do TCE, perfeito? Então lá, analista de controle. A questão diz o seguinte: em matéria de colisão de direitos fundamentais, a aplicação do princípio da proporcionalidade pressupõe, entre outros elementos, que a restrição ao exercício de um direito fundamental somente ocorra se não houver outro meio menos gravoso e igualmente eficiente para a solução da colisão. Então vamos lá, tomei uma aguinha aqui rapidinho. Eu quero chamar a sua atenção para algumas passagens, principalmente essa aqui, ó, olha só. Que a restrição ao exercício de um direito fundamental somente ocorra se não houver outro meio menos gravoso e igualmente eficiente para a solução do conflito. Então aqui, nessa passagem que eu sublinhei, você visualiza o princípio da proporcionalidade vinculado no subprincípio necessidade. Tudo bem? Então tá lá, o elemento ou subprincípio do princípio da proporcionalidade ao qual o texto se refere, e aí já matamos, né? Então você tem aí a resposta, a letra A, necessidade. É uma questão difícil, tá, pessoal? É claro que eu acabei de explicar, foi super tranquilo, porque eu estou explicando. Mas eu já coloquei uma questão dessa em simulado e o índice de erro foi muito grande. Então você tem aí, ó, a resposta necessidade, porque a necessidade tem a característica de não ter ali outro meio menos gravoso para resolver a situação. Ou seja, não há outra possibilidade. Por isso que se refere à característica da necessidade. Outra questão. O princípio da razoabilidade traduz limitação material também às atividades normativas do Estado, controlando o arbítrio do legislador. Então tá lá, o princípio da razoabilidade traduz limitação material às atividades normativas do Estado. Então você tem aqui que o princípio da razoabilidade, ele é um princípio limitador de atividades normativas do Estado, controlando aqui o arbítrio do legislador? É ou não é? É. Então essa questão está correta. Tudo bem? Então, ó, fizemos uma questão da banca Fundação Carlos Chagas, fizemos uma questão própria aqui do MPE, vou entrar aqui com outra banca, FGV. Vamos lá, essa questão eu adaptei, eu quero que você julgue certo ou errado. A aplicação do princípio da proporcionalidade esgota-se em 2 etapas.
A primeira, denominada necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência do meio menos gravoso para o atingimento dos fins visados pela norma jurídica. Perfeito? Então, essa característica aqui é a chamada necessidade, ou seja, a necessidade é que impõe a verificação da inexistência de um meio menos gravoso para atingimento aqui dos fins visados pela norma jurídica. Pensa um pouquinho, tá? Não vou responder agora não, mas vamos lá. E a segunda, chamada proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. Então, aqui, ó, você tem que saber o que é a proporcionalidade em sentido estrito, ok? E aí está dizendo que a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, e você tem que conferir se é realmente isso. E a necessidade é a verificação da inexistência de meio menos gravoso para o atingimento dos fins visados. Aí se eu voltar lá, olha só, se eu voltar aqui no meu esqueminha, você tem que a necessidade é a medida restritiva indispensável, ou seja, necessária, à conservação do próprio ou de outro direito fundamental. E a necessidade significa que não pode ser substituída por outra situação igualmente eficaz. Então, quando analisa aqui na questão de prova, nessa primeira passagem que vem a necessidade, está certo. Ou seja, a necessidade não é uma verificação de uma inexistência, verificação da inexistência de outro meio menos gravoso, é verificar, porque se tiver um outro meio menos gravoso, não se aplica a proporcionalidade da razoabilidade. Agora vamos à segunda etapa, vamos ver aqui a proporcionalidade em sentido estrito. Será que a proporcionalidade em sentido estrito é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido? Vamos verificar? Vamos lá, olha só. Quando eu analiso aqui a proporcionalidade em sentido estrito, está lá, a gravidade da medida é proporcional ao objetivo a ser alcançado, busca-se o equilíbrio. Então, repito, proporcionalidade em sentido estrito é a medida, é a gravidade da medida, ou dizendo, verificar se a gravidade da medida é proporcional ao objetivo alcançado, buscando o equilíbrio. Então, quando você tem aqui na questão proporcionalidade em sentido estrito é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício, isso em relação com o conceito que eu mostrei para vocês. Ou seja, essa situação que está na questão tem mais a ver com a adequação. Ou seja, a adequação significa que os meios adotados justificam os fins que devem ser alcançados. Olha lá na questão, ó. Olha aqui a parte final. Proporcionalidade em sentido estrito é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido para alcançar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. Apesar de ter aí algumas divergências, essa questão ela foi considerada errada em decorrência da parte final. Ok? Ok. Vamos lá. Próxima questão. Os princípios da segurança jurídica, da presunção de constitucionalidade das leis, da proporcionalidade e anterioridade tributária são princípios constitucionais implícitos. E aí? Princípios constitucionais implícitos são aqueles princípios que não estão expressos. Quando você tem aqui a segurança jurídica, você já ouviu falar em princípio da segurança jurídica? O princípio da segurança jurídica é aquele que determina que nenhuma lei poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então não está expresso? Está expresso. Então ele não é um princípio implícito. Tudo bem? Presunção de constitucionalidade das leis é princípio implícito, tendo o controle de constitucionalidade. Princípio da proporcionalidade é princípio implícito. Proporcionalidade e a anterioridade tributária é princípio explícito. Então essa questão diz que todos são implícitos. Está errado. Avançamos. Outra questão. O Supremo Tribunal Federal admite
a existência e a normatividade de princípios implícitos decorrentes do texto constitucional. E aí? O STF admite a existência e a normatividade de princípios implícitos decorrentes do texto constitucional? Admite ou não admite? Admite. Então, essa questão, ela está correta. Ok? Mas vamos lá. Ó. 36. Banca CESP agora. Uma das vertentes do princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção deficiente, por meio da qual se busca impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido, seja mediante a eliminação de figuras típicas, seja pela cominação de penas inferiores à importância exigida pelo bem que se quer proteger. E aí? Não é bonita essa questão? Muito legal, né? Então traz aqui que o princípio da proporcionalidade, ele vai impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido. E aí lembra que eu mostrei para vocês? Olha só, vou voltar aqui, ó. Vou voltar, você vai ficar um pouco tonto, mas vamos voltar rapidinho, ó. Eu comentei que o princípio da proporcionalidade tem uma visão tradicional, que é a proibição do excesso, tá lá, ó. Proibição do excesso. E falei que o princípio da proporcionalidade, ele tem uma nova vertente, que é a proibição de proteção deficiente ou insuficiente. Então vamos colocar aqui, ó. Tá lá, ó. Proibição, melhor dizendo, da proteção deficiente ou insuficiente. Ok? E aí na questão, quando você analisa a questão, vou passando aqui rápido, que diz lá, ó, uma das vertentes do princípio da proporcionalidade é a proibição de proteção deficiente, por meio da qual se busca impedir um direito fundamental de ser deficientemente protegido, certíssimo, seja mediante eliminação de figuras típicas, seja pela cominação de penas inferiores, a importância exigida pelo bem que se quer proteger, certíssimo. Ok? Então, questãozinha correta, princípio da proporcionalidade e razoabilidade, numa vertente nova, perfeito? Nova vertente. E aí, finalizamos essa parte dos princípios, ou melhor dizendo, do princípio da proporcionalidade, razoabilidade, depois vem os princípios constitucionais positivos de José Afonso da Silva. E os princípios constitucionais positivos de José Afonso da Silva são divididos em categorias. Você tem princípios político-constitucionais e você tem princípios denominados jurídico-constitucionais. Perfeito? Então tá lá, princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais. Esses princípios, né, principalmente o político-constitucional, deixa eu só trazer aqui uma situação para vocês, são princípios que, na verdade, estabelecem a diretriz de uma Constituição Federal. Ou seja, os princípios político-constitucionais, na visão do professor José Afonso da Silva, são os princípios fundamentais. Então, lá no artigo 1º ao artigo 4º, você tem os princípios fundamentais. E essa parte inicial da Constituição Federal vai estabelecer qual é a nossa forma de governo, república, regime de governo democrático, vai trazer a separação dos poderes, vai trazer os objetivos a serem alcançados pelo Brasil, as relações internacionais do Estado brasileiro com um Estado estrangeiro. Lembra do artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal, municípios, constitui-se um Estado democrático de direito com os seguintes fundamentos. Aí traz lá soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, e nós temos o pluralismo político. Então, só esse artigo 1º da nossa Constituição Federal traz ali república, forma de governo. A República Federativa do Brasil, federativa, forma de Estado, federação. Constitui-se um Estado democrático de direito, democracia, regime de governo. Olha que interessante. Então, todas as vezes, isso aqui é um macete que eu vou te dar, tá? Até no estudo do direito constitucional. Todas as vezes que você vir a palavra político
significa organização. Tudo bem? Princípios políticos constitucionais são princípios que vão estabelecer a organização do nosso Estado. São normas-princípio que vão ditar diretrizes de como o Estado ele irá seguir dentro ali da sua ação perante uma questão social. Tudo bem? Perfeito? Só que acontece, esse bloco é um bloco que vai ser extremamente curto, não tem como eu avançar, tá? Então, nós vamos ficar com esse bloco, com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, numa análise um pouquinho mais aprofundada com as questões. E no próximo bloco, aí eu vou iniciar, vou até repetir só essa parte aqui inicial, mas vou ir dando sequência aos princípios constitucionais positivos do professor José Afonso da Silva. Tudo bem? Então, olha só, forte abraço, fique com Deus, muito obrigado. Finalizamos então, pessoal, rapidinho, um bloco, né, que foi extremamente rápido, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.